Gerda Miranda sobre divórcio energético. É o tema da live de hoje. Mas eu quero dizer para você que se você não assistiu as lives anteriores, assista. Todas elas estão reunidas no destaque da minha bio. Então, fica lá tudo certinho, já organizado para você. Tem lives sobre carência, sobre perguntas... como fazer as perguntas certas, sobre ansiedade, sobre sentimentos sabotadores, sobre muita coisa, então dá uma olhadinha lá. Depois eu quero te dizer para você não esquecer de já pegar papel e caneta, porque sempre que eu faço uma aula, são aulas live, ou seja, pega papel e caneta porque você vai precisar, já vai anotando tudo. E também te dizer para compartilhar tanto as outras lives quanto essa, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E essa eu acho que é a primeira live que eu vou falar exatamente o que é alguma coisa, o que é divórcio energético. Porque quando eu falei de ansiedade, de carência ou outros temas tantos, você já sabe o que é, você já sentiu isso, você já viveu na pele. Então o que eu queria era mostrar um olhar diferente e como você lidar com esse sentimento de uma forma que talvez ninguém tenha te falado ainda, uma forma única, o meu olhar sobre esse tema. Lembrando que eu não sou terapeuta, eu não faço divórcio energético, vou te dizer o que é, vou te dizer como fazer, vou te dar algumas dicas, mas se você quiser fazer especificamente essa técnica, aplicar essa técnica, procure um profissional. Ou então siga essas dicas, porque você vai ver que mesmo que você não faça com um profissional orientado, você seguindo essas dicas, você vai conseguir se libertar de muita coisa. Eu vou responder todas as perguntas que foram feitas ao longo da semana a respeito desse tema ao longo dessa live. Então fica por aí também. E por isso eu falei também da história do papel e caneta para você já conseguir anotar. Essas dicas que eu vou dar a respeito do divórcio também são interessantes que você anote, mas que você assista essa live novamente. Por que eu sempre digo para assistir 2 vezes? Tudo que você faz pela primeira vez envolve um monte de sentimentos. Você tem ansiedade, você quer saber o que eu vou falar. Às vezes eu falei um determinado assunto, você se perdeu, você imaginou uma outra coisa, parou de me ouvir, tocou o telefone, viu uma mensagem. Então tem muita interferência. Você pega o conhecimento, mas você não acessa todo ele. Quando você vê mais uma vez, uma segunda, uma terceira vez, esses sentimentos eles vão reduzindo e você consegue ficar mais no momento presente. E é por isso que às vezes a gente diz, nossa, mas eu não lembrava que ela tinha falado isso. Ou então, caiu a ficha agora. Ou então você ter de ouvir a mesma informação mais de uma vez para ela fazer real sentido para você. Acho que os recados foram dados. Eu quero dar um oi aqui para Cícera, a nossa Jean, a da fanpage, da fã de Miranda Eli, a nossa fanpage. Obrigada por estar presente, Cí. Você é muito importante para mim, você sabe. Adoro assistir uma das minhas primeiras lives lá atrás, quando eu lancei o Bramari, ainda meu primeiro livro. E desde então a gente colou. E aí ela teve a ideia de fazer a página da fanpage e eu adorei. Dá oi pra Jennifer, que tá sempre aqui também. Oi, Jenny, querida. A Jenny recebeu os livros, né, agora. Ela sempre me acompanha, agora ela adquiriu a trilogia toda. Aliás, lembrando vocês que a trilogia e o Dom Rua de Merda Nunca Mais, os meus 4 livros juntos, no momento dessa live, tá apenas R$44. Então, se você quiser, é só você me chamar no direct mesmo. Me chama ali, ou vai lá no link da bio, o caminho é um pouco maior, mas me chama no direct para adquirir R$44 os 4 livros e eu mando para você em casa. Se você tiver alguma dúvida a respeito de divórcio energético, já vai anotando aqui, já vai me mandando, que eu vou respondendo também. Como eu disse, tem uma série de perguntas super interessantes e super inteligentes. Aliás, eu quero agradecer a minha audiência por ter enviado essas perguntas e dizer que vocês são fantásticos. A quantidade de pergunta interessante, inteligente e de comentário legal que eu recebo todos os dias é surpreendente. Então, eu quero agradecer vocês. É uma audiência bem diferenciada, né? Graças a Deus. Aqui a gente tem conteúdo de verdade e uma troca real. Antes de dizer o que é especificamente divórcio energético, eu preciso dizer que nós somos pura energia. Esquece essa história de ser racional, esquece essa história de matéria. Quando a gente fala de divórcio energético, a gente precisa acessar outros conhecimentos que eu vou falar a respeito ao longo da live. Então, se a gente não tiver esse entendimento de que somos energia, se você estiver preso na matéria, se você acreditar apenas como São Tomé, não é? Que dizia que é preciso ver para crer.
Se você acreditar só nisso, você não vai conseguir se beneficiar com essa live. Então já sai. Agora, se você é do tipo de pessoa que acredita que tem muito mais coisa que a gente não consegue ver, fica aqui, porque essa live é para você. Essa parte energética, ela é tão importante e tem tanta coisa que comprova isso que eu não sei como é que as pessoas ainda não acreditam ou não se dedicam a isso de verdade. Porque você sabe, quem fica aqui, que você é energia. Você acredita nisso. Então, por que você não pratica isso todos os dias? Por que você, mesmo sabendo, você se permite esquecer e voltar para aquilo que é só matéria, que é só comprovado, que não alcança todas as nossas esferas? Inclusive, tem estudos, por exemplo, você já deve ter visto, do impacto da música nas moléculas de água. Ou então, a influência entre partículas, entre partículas similares, mesmo que elas estejam distantes fisicamente. E o quanto isso é estudado e conhecido como efeito fantasmagórico. Dá uma pesquisada se você não ouviu ainda sobre isso. Ou, por exemplo, então, a admissão da medicina na importância da fé na cura. Cada vez mais a gente tem olhado para isso e já eu vou falar o porquê que isso está acontecendo. E, inclusive, também há uma crítica grande a Einstein, dizendo que um dos grandes erros dele foi não ter considerado essa parte mais, vamos dizer assim, quântica, né? Essa energia, isso que não é tão palpável. Então, a gente precisa admitir isso para nós, para que a gente consiga atingir os níveis que o divórcio energético exige. Eu recebi uma pergunta aqui. Quero me divorciar somente energeticamente. É possível? Não só é possível, como você deve. Você vai ver a importância ao longo de toda a live, a importância de se divorciar sempre, de pessoas, lugares, coisas, situações, sentimentos, tudo. Tudo. Eu faço divórcio energético o tempo inteiro, de várias coisas. E você vai ver como é simples para fazer. É uma técnica super simples. Como eu disse, se você usar a técnica mesmo, faça com um profissional. Mas se você usar as dicas que eu vou te dar aqui, você vai conseguir aplicar isso no teu dia a dia sempre. E é super importante que todos nós façamos. Por isso, já compartilha essa live com as pessoas que você ama e que você acha que vão se beneficiar com isso. Enfim, uma das perguntas que foi feita ao longo da semana é: o que é divórcio energético? E aqui eu gostaria de fazer uma analogia. Imagine que você é um veículo, um carro, um avião, um trem, seja lá o que for. E que você, desde a sua infância, você aprendeu a percorrer determinados caminhos. Alguns desses caminhos foram ficando cada vez mais conhecidos para você. É como quando você vai na casa de alguém que você vai sempre, vai para o trabalho, você pega mais ou menos os mesmos caminhos e você vai aprendendo atalhos, que é mais fácil porque não tem sinal, é mais fácil porque tem menos movimento, é mais fácil porque não cruza tantas ruas, seja lá o que for. E você vai pavimentando esses caminhos, você vai aprendendo eles. Eu faço essa analogia, não seja um assunto que você domina, exatamente por conta de esses caminhos serem as nossas emoções. Então você pode pavimentar, deixar mais largo, mais fácil esse caminho. Você pode criar atalhos e esses caminhos vão ficando cada vez mais conhecidos para você, mais familiares, mais confortáveis. Só que o que é familiar? O passado. E as emoções nada mais são do que um registro passado. É difícil a gente ter uma emoção só imaginando ela. Então, se você pode até pensar qual seria a sua alegria se você ganhasse na Mega Sena, vamos supor. Ou no dia que você casasse com a pessoa que você ama, que você casar com a pessoa que você ama, ou o dia que você tiver filhos, seja o que for que te traga essa sensação. Normalmente a gente tem essa esperança do que é positivo, né? Se você já foi sequestrado, se você passou por algum momento difícil, seja lá o que for, e você não experimentou isso, você consegue ter uma ideia dessa emoção. Mas essa ideia do futuro, ela só é uma projeção do que já passou. É mais ou menos o que a gente fala em finanças comportamentais, que também é um assunto que eu abordo, não seja um assunto que você domina. Que é,
você ter essa experiência passada para poder projetar algo futuro. Então, assim, quando a gente fala de finanças, por exemplo, o mercado, ele se organiza e ele prevê possibilidades através do que já passou. O mesmo acontece, nesse caso eu tô falando do mercado financeiro, o mesmo acontece com as suas emoções, que é você projetar uma emoção futura sempre pensando no passado. Quando você pensa nisso e você sabe que essas emoções são confortáveis, acontece duas coisas. Primeiro, você facilita o caminho, ou seja, você busca mais emoções que são confortáveis para você, mesmo que sejam emoções difíceis. E a segunda coisa é você atrai pessoas e situações que também tenham esse caminho pavimentado. É como se você criasse um atalho, que é essa emoção, até o objetivo. Então, se você é uma pessoa que desenvolveu muita raiva ao longo da sua infância, por conta do abandono, ou se você tem essa sensação de abandono, do julgamento, seja o que for, você tem essas vias emocionais facilitadas para você. E aqui é que o divórcio energético atua. É isso que ele é. Ele bloqueia essas vias. Quando você torna isso consciente, por isso a necessidade de a gente entender o quanto somos energéticos, o quanto somos energia, o quanto viemos do sutil. Porque quando você entende isso, você começa a trazer para a consciência, que é energia, e isso você já sabe, e você traz para a consciência que essa energia, ela é facilitada pelas suas emoções. Por isso que eu gosto tanto de falar de inteligência emocional, que é a base do Seja um Assunto que Você Domina, né? Todo o início do Seja um Assunto que Você Domina, ele fala sobre a inteligência emocional desde a parte da fisiologia. Inclusive, os 2 primeiros capítulos têm muita fisiologia. Eu explico exatamente como é que funciona as emoções dentro do cérebro, as vias emocionais, para depois ir colocando isso num nível diferente no estado pleno de presença e culminando no que eu chamei de inteligência sedutora, que é quando você já tem tudo isso dentro de você e você transborda chegando até o outro, tornando-se uma pessoa sedutora não no sentido da sedução só, mas sedutora de ser uma pessoa encantadora, magnética, uma pessoa que tem assunto, uma pessoa que é gostoso de estar perto, que é bom de ouvir. Sabe aquela troca gostosa? Essa pessoa tem uma inteligência sedutora ou em desenvolvimento ou desenvolvida. Ou está com as mesmas vias, os mesmos caminhos liberados que você. Então, mesmo o Dom Juan de merda, pessoas de merda, que eu chamo pessoas de merda, né? Mesmo o Dom Juan, que é uma pessoa que tem caminhos de emoções muito, muito, muito difíceis, para não dizer desprezíveis, vamos colocar lá, a necessidade de abandonar, a necessidade de machucar, de mentir, de humilhar, de manipular. Essa pessoa se aproxima de você porque alguma coisa em você abriu esses caminhos. E essa parte que abre esses caminhos é exatamente onde o divórcio energético atua. Porque ele vai bloqueando essas estradas ao que te leva ao que não é seu. Porque originalmente você não é a sua raiva. Originalmente você não é o abandono. Originalmente você não é nem filha de alguém para julgar os seus pais, por exemplo, dado que isso acontece na infância. Você não é nem pai e mãe. Originalmente você não é a vizinha de alguém, você não é a amiga de alguém. Originalmente você é você. Só que você esqueceu disso ao longo do tempo, porque você foi convocada a esquecer por pessoas que também não lembram quem são, que também não voltaram para sua essência. Veja o quanto essa live sai daquilo que a gente fala tanto, né? Quando eu falei da carência, quando eu falei das perguntas, mesmo que eu traga uma abordagem mais energética, mais sutil, ela não é tanto quanto esse assunto, porque quando fala de divórcio energético, a gente precisa entender a parte daquilo que não é visto, daquilo que é sentido e experienciado. Como a luz, por exemplo. Você sabe que se você botar o dedinho na tomada, você vai levar um choque. Você sabe que se você ligar o interruptor, a luz acende. Só que você não vê. Ou como o vento. Você experiencia ele, mas você não vê. Você vê o efeito dele. Uma folha subindo, as árvores balançando, seu cabelo, seja lá o que for. Mas você não vê ele. Você vê o efeito dele. E aí está outra atuação do divórcio energético, naquilo que você não vê.
mas que você sente e que você tem sofrido os efeitos disso. Se ficou alguma dúvida a respeito do que é divórcio energético, faz a pergunta aqui porque eu vou... Ah, não, eu quero falar uma outra coisa. Antes de ir para a segunda pergunta, eu quero falar uma outra coisa. Esse voltar para sua essência, tem uma outra ferramenta que faz, que eu não sei se você já viu por aqui, possivelmente. Se você tem os meus livros, você viu com certeza. E se você me acompanha desde a época de Paris Saint-Eiffel, quando esse Instagram era Paris Saint-Eiffel, você também já me ouviu falar. Inclusive, eu ganhei uma placa no meu aniversário do ano passado de uma leitora minha, que se tornou minha amiga. Eu fui comemorar em Gramado e Canela, claro, no Shelley Blanc, claro. E a Débora me deu uma placa com Eu Te Amo, Sinto Muito, Me Perdoe, Sou Grata, que é a ferramenta que eu vou falar agora, que é o Ho'oponopono. Por que eu tô mostrando? Porque essa letrinha pequenininha aqui, ó, em itálico, ela é as 4 frases do Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. O Ho'oponopono tá em todos os meus livros e é uma ferramenta de purificação que te leva de volta para sua essência. Quando você fala essas 4 frases, você não tá falando pro outro, você tá falando para si. Eu te amo, eu me amo. Eu amo a minha parte que ama o outro. Eu amo a parte em mim que me ama. Eu amo quem eu sou. Eu amo a minha divindade. Eu sinto muito por todas as vezes que eu não fiz aquilo que eu acreditava que deveria ter feito. Por todas as vezes que eu me machuquei. Por todas as vezes que eu não fiz bem pra mim. Eu peço perdão, não pro outro, não pra ninguém. Eu peço perdão a mim mesma. Eu peço perdão pra minha divindade pelos meus erros, pelos meus equívocos, pelos meus comportamentos, seja lá o que for. E eu sou grata por ser quem eu sou. Essa frase aqui, se você anotar isso e você explorar isso em você, por exemplo, o que você ama em você, o que você se perdoa, o que você... Entende? Se você fizer isso para essa live, quando você assistir de novo, escreva isso aí, porque ela já é uma ferramenta de purificação. Você já tem uma ferramenta aqui. Uma forma de fazer um divórcio energético através do Ho'oponopono. Na verdade, você não faz para o outro, você faz para si. A estrada que você cria com as emoções que o divórcio energético bloqueia, não é uma estrada que vem do outro para você. Pode ser. Se você tem raiva e o outro tem raiva, essa estrada é de mão dupla. Mas quando você bloqueia essa estrada, dá a sensação que você tem, ela saindo de si, o outro é irrelevante. E aí você cai no grande paradoxo do ser humano que eu falo em todas as minhas lives, os meus livros. O outro é irrelevante para você. Só que você não existe sem que o outro exista. Como é que a gente organiza isso dentro de nós? Entendendo a irrelevância do outro, entendendo a irrelevância dos sentimentos que a gente sente pelo outro. E quando você faz esse divórcio energético, você atua exatamente neste bloqueio. Então, se você chegou agora nessa live, ou se você está assistindo essa live e não pegou essa primeira ferramenta, assista novamente. Assista ela, pare e escreva. Porque só o fato de você falar, de você mentalizar o Ho'oponopono, você já está fazendo o divórcio energético. Ainda não é o divórcio energético completo, tá? Ale, já vou falar como fazer. Você perguntou a segunda pergunta, adorei. A gente está muito conectada. Vamos ver se tem alguma outra pergunta para cá. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí, a Si tá me ajudando aqui, ela sempre me dá essa mão, por isso que ela é uma Jean. Se você não sabe o que é uma Jean, Si, escreve Jean pra mim aí, pro pessoal saber como é que escreve, por favor, se tu tá aí me ouvindo. Jean é a forma como um dos personagens de Paris Saint-Eiffel chamava Bachá, a personagem principal, que significa gênio de Deus. E como ele era um árabe, né? Aladim vem de gênio de Deus. Aladim. Entendeu? E ela chamava ele de Aladim. Assim mesmo que se escreve Jean. Obrigada, Si. Vamos lá, então. Falei do Ho'oponopono que eu queria falar. O Ho'oponopono, especificamente, ele apaga memórias, traumas, desbloqueia e te leva ao zero. Inclusive, o livro que foi trazido para nós, trazido do Sutil para nós, foi escrito por Joy Vitale. São 2 livros, um deles em colaboração com um médico, acho que era um médico, não lembro o nome dele agora, mas o Joy Vitale escreveu tanto o Marco Zero quanto o Limite Zero. Que é você voltar ao zero, você voltar para a sua essência. Você não é os seus sentimentos, você não é o que você pensa, você não é pai, você não é mãe, você é você. Você não é filho de ninguém.
Você é você. E depois disso, você se torna alguma coisa. E entender a ordem de quem nós somos é muito importante para nós. Inclusive na visão sistêmica, por exemplo, que fala muito, né? Os meus livros, principalmente a trilogia Paris Saint-Exupéry, eu falo muito de constelação familiar, que é algo que eu acredito demais, apesar de ter sido bastante criticada em muitos momentos. Mas quando você entende a ordem, as coisas se organizam na sua vida. E a ordem aqui eu tô falando até a hierarquia. A hierarquia de você no seu sistema, quem você é. Mãe é maior do que todo mundo, depois vem o pai, depois vem os filhos. Mas antes de ser mãe, essa mulher foi filha e essa mulher foi mulher. É mulher. Inclusive, ontem eu perguntei para uma vizinha minha, a gente estava treinando junto na academia, eu perguntei para ela o que era mais importante na vida dela. Ela é casada, mas não tem filhos. E ela falou, eu acho que é ter alguém para amar. É tão gostoso vir para casa. Olha que delícia, eu amei essa resposta, né? Eu super romântica, assim, amei. E eu disse, curioso, porque quando eu pergunto para mulheres que são mães, elas sempre falam a mesma coisa, os filhos. Cuidado, mães. Quem é você antes de ter sido mãe? Resgate essa mulher que você é antes de ter sido mãe. Porque você inverte a ordem. Tanto que o meandro é a desordem do amor. Todos os meus livros têm esse subtítulo, né? Bramar e o desespero do desejo, que é esse olhar para fora, esse tesão delicioso. Aí vem meandro, a desordem do amor, que é o mergulho para dentro. Por que a desordem do amor? Porque alguns sentimentos causam muita desordem em nós. E esses sentimentos, e depois vem o samsara, os ciclos da evolução, que é a sublimação total, né? Esses sentimentos são esse caminho que você aprendeu, são esses caminhos que você aprendeu desde a infância e que você pavimentou, que você aumentou, que você criou atalhos. E pensando nisso, e pensando que a gente é energia, você atrai e facilita, e você já sabe disso, tudo aquilo que está no mesmo nível energético que você. Entende a necessidade de a gente ir bloqueando, desfazendo esses caminhos que te levam rapidamente a pessoas e situações através dessas emoções que não são positivas para você? Quanto você sente raiva, o quanto você sente abandono, o quanto você julga, o quanto você tem esses sentimentos que são sabotadores. Aliás, assista a live de sentimentos, de emoções sabotadoras, que é parte do método Livebook. Eu fiz uma live aqui que está salva, é aberta para todo mundo, e a segunda parte é só para quem é membro do método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, que é o meu curso das quase 100 ferramentas que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina, de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Se você quer participar, assista a aula gratuita que está no link da bio. Ou me pede no direct que eu mando para você. Bom, como fazer então? O divórcio energético foi uma pergunta aqui, era a segunda pergunta que eu tinha, que eu vou responder agora. Você pode contratar um profissional que faça divórcio energético, que seja especialista em divórcio energético. Você pode fazer através da meditação, você pode fazer através do Ho'oponopono, inclusive eu falei uma forma de você fazer agora. Terminou essa live, assista de novo, escreva isso e faça sempre, e explore essa... vamos dizer, essa oração que eu coloquei ali, não é exatamente uma oração, um mantra, essa palavra, né? Ou então você pode fazer o divórcio energético assistindo toda essa live e ouvindo todas as dicas, porque você vai ver que tem bastante coisa por aqui. O que o divórcio energético faz é bloquear esses traumas, esses caminhos que você pavimentou desde a infância. E ele faz isso, como por exemplo o Ho'oponopono, para te levar ao zero, para te trazer a essência de um novo eu. De um novo eu livre. Um eu que não é filho de ninguém. Um eu que não é pai e mãe de ninguém. Aquele eu seu integral, a sua fonte, a sua conexão divina. Então a gente precisa entender como construir esse novo eu. E eu vou falar muitas dicas para você construir esse novo eu. Vai anotando, porque depois vai fazer sentido. Quando você assistir essa live de novo, vai fazer muito sentido para você. E lembre-se de compartilhar a live com os seus amigos, amigas, sua família e as pessoas que você ama. A pergunta 3 é a seguinte: é possível fazer o divórcio energético mesmo casada? Alguém fez essa pergunta aqui também antes. E fizeram essa pergunta para mim no direct durante a semana, ao longo dessa semana. Como eu disse, você deve fazer.
divórcio energético. De pessoas, de coisas, de lugares, de situação, de tudo o tempo todo. O tempo todo. Porque o divórcio energético, ele não vai trazer o divórcio daquela pessoa. Ele vai bloquear esse caminho que te leva àquela pessoa, que é através da raiva, que é através do abandono, que é através das emoções sabotadoras para você. Então ele vai blindando isso, ele vai blindando os seus traumas, ele vai reduzindo isso para você voltar cada vez mais para o único mergulho, para o único sentido que faz sentido, o de dentro. Segundo o Google, eu anotei aqui, olha só. O divórcio energético é liberar laços negativos. Olha o novo eu aí. Você libera aquilo que não é seu. Você libera o que é negativo para você. Mas você não divorcia o que é positivo, entendeu? Então, quanto mais divórcio energético você faz, mais você vai cortando esses caminhos negativos que te prendem às coisas, às pessoas, às situações, a outras emoções que vão trazendo isso para você. Você vai blindando isso. Você vai deixando só o caminho que é positivo. Não sei se você já, o quanto você conhece a respeito de sinapse, por exemplo, que são os nossos envios químicos, né? Os nossos sinais elétricos, na verdade. Os nossos sinais elétricos do cérebro. Quando você faz isso, você fortalece esses sinais que são positivos para você. E você vai se conectando cada vez mais àquilo que é bom. Então, por isso que ele diz que libera laços negativos. Imagina que você está presa a muitas pessoas, a muitas coisas, a muitas situações, a muitas energias que não são boas para você. O divórcio energético vai cortando isso, vai liberando isso. Ele restaura o equilíbrio emocional e espiritual. Olha o novo eu aí. Você se tornando cada vez mais equilibrada. Você se tornando uma pessoa cada vez mais consciente. O estado pleno de presença que eu falo tanto no Seja um Assunto que você domina. Você estar presente, você não está ansiosa pelo que não aconteceu, presa no futuro. Você não está martirizada pelos erros do passado, por aquilo que já foi, que não é seu mais. Você vai se fixando cada vez mais neste momento. E aqui eu quero te dar um alerta. Prepare-se para perder pessoas. Porque essas pessoas conhecem o caminho para chegar até você que você vai bloquear. Então, se as pessoas chegam até você através da raiva, do apego, através do julgamento, que mais da ansiedade. Se elas só conhecem esse caminho para chegar até você e você blinda isso, você bloqueia isso, você desfaz isso, você acaba com isso, ela não tem mais acesso a você. E é por isso que muitas pessoas chegam para você e dizem, mas quem é você? Eu não te conheço mais. Ou a pessoa tenta ter o mesmo comportamento contigo que não funciona mais. E ou essa pessoa aprende a pavimentar o caminho através do amor, da compreensão, do entendimento, ou ela não vai mais chegar até você. E aí você precisa se despedir. Aliás, tem uma aula que eu fiz também, que é uma live que eu fiz aqui também, que é sobre as pessoas mais importantes para você. Dá uma olhadinha nas lives anteriores, são tão ricas as minhas lives, dá uma olhadinha lá. E ela faz parte também de uma aula do método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, em que eu falo exatamente sobre isso. As 5 pessoas mais importantes da sua vida. Se você perder o manche do seu avião, se você não conseguir mais pilotar o seu avião, quem é que vai pilotar por você? Quem você tem dado o poder sobre a sua vida? Porque as pessoas com as quais você mais convive são determinantes para os seus resultados. Segundo o Google, o divórcio energético renova e ajuda a evolução. Olha o novo eu aí. Se você está indo para sua renovação e para sua evolução, prepare-se para perder pessoas. Mas para ganhar também. Porque ao mesmo tempo que aquelas pessoas que querem continuar na raiva, que querem continuar no julgamento, que querem continuar naquela energia, naquela vibração negativa, não tem mais acesso a você, você está pavimentando um monte de estradas para pessoas que querem chegar até você através do amor, da compreensão, do entendimento. Entendeu? Segundo o Google, também fortalece a energia pessoal. Olha o novo eu. Abre espaços para novos começos. Olha o novo eu, olha as novas pessoas, olha os novos comportamentos, olha as novas possibilidades.
Evita recaídas emocionais. E aqui, de novo, o novo eu. E como eu disse para você no início dessa live, emoções nada mais são do que um registro passado. Só que você tem esse registro tão firme, tão firme, tão firme, da raiva, da dor, do julgamento, seja lá o que for. Você sabe desses registros melhor que eu. Você firmou tanto esses registros e você se apegou tanto a eles que você não consegue se desfazer deles. E é nisso que o divórcio energético vai atuar. Inclusive, tanto o Ho'oponopono quanto o divórcio energético, você não precisa nem necessariamente saber para que você está fazendo. Você só faz. Só pensa, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, é só isso. Quando você lê o meu livro, dado que todos os meus livros eu te mostrei no Dom Rua de Merda, tá? Esse aqui seja um assunto que você domina. Meu Deus, a minha mãe fica louca quando vê meus livros tudo riscado. Aqui, esse aqui eu também tô corrigindo, tá? Pra segunda edição. Quando você lê a página, você vai ler, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Leu a próxima página, virou, vai estar lá atrás também, tá vendo? Você tá fazendo pra quem? Não interessa. Você tá fazendo pra quê? Não interessa, porque tem emoções suas que você pavimentou que são inconscientes. Quando você era bebezinho, pode ser que a tua mãe tenha que ter saído de casa para ir trabalhar, a pessoa que cuidava de você, a pessoa que te deixou ali, e você sentiu isso como um abandono, não necessariamente tenha sido. Só que você, por ser bebê, tinha tanto o seu cérebro emocional quanto o instintivo bem desenvolvido, mas você não tinha o racional ainda, que só serve para falar sobre os seus sentimentos. É para isso que o seu cérebro racional serve. E para fazer algumas contas e saber que antes de verbos vem eu em vez de mim. Só. Entendeu? A gente precisa colocar as coisas no lugar. Nós somos seres instintivos e emocionais. E só depois, muito depois, racionais. Então você tem aquela sensação do abandono de quando você era bebezinho e estava lá no berço. E você não vai lembrar. Ou quando a sua mãe estava gestando você e ela ficou com medo do que ia acontecer, do que viria. E você registrou esse medo, você registrou o medo do externo, o medo do novo, o medo de pessoas, o medo de seja lá o que for. Olha quantas coisas a sua mãe passou quando estava gerando você, que talvez nem ela não saiba. E aí você trouxe isso e você foi pavimentando cada vez mais, cada vez mais. Por isso que o divórcio energético, o Ho'oponopono, seja qual ferramenta você faça, você não faz especificamente para uma coisa. Você só faz. Porque são essas energias que vão atuar saindo de você. A Zen falando aqui, sou uma escrava energética do ser mãe. Esse é um problema, porque quando a gente se apega a um determinado personagem nosso, a gente esquece da riqueza que nós somos. Quem é essa mulher antes de ter sido mãe? Sabe qual é a incumbência de uma mãe, de um pai? Ensinar até que os filhos façam por si. O filho começou a comer sozinho, se alimentar, sabe fazer a própria comida? Deixa aí. O filho sabe se virar, deixa aí. Quando a gente fala de sistema familiar, a desordem do amor, como por exemplo o meandro, é exatamente isso. A gente desordena tudo, porque a gente quer apegar. A gente se apega àquilo. E a gente precisa deixar ir, para que a gente possa voltar para a nossa essência. Não a essência do outro. Não o controle pelo outro, tudo aquilo que vem disso tudo. Divorciar-se talvez até da essência de ser mãe. Olha a dificuldade. Meu Deus, eu falo isso para uma mãe, eu acho que a mãe, puf, morre. Como assim? Meus filhos? Seus filhos, são do mundo, deixa aí. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Eu falei que as emoções são um registro do passado. E quanto mais forte a emoção, mais forte é a memória da situação. Num sequestro, ou numa alegria muito forte, quando deu à luz, por exemplo, falando de mãe, né? Ou talvez até uma tristeza quando deu à luz, porque ou um medo, não sabia o que fazer. Quanto mais forte a emoção, mais a gente lembra daquela situação. E aí é que mora o perigo, porque o nosso cérebro, ele, segundo a teoria do cérebro trino, que eu falo muito, não seja um assunto que você domina, é dividido em 3, instinto, emoção e razão. Só que o instinto e a emoção, eles priorizam a nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência está no que é conhecido, no que é familiar. E o que é familiar? O passado, olha ele aí de novo, essa sombra que não te deixa.
As emoções que você passou, os erros que você teve, os julgamentos que você tem em relação a tudo, porque você está presa no passado, você não consegue sair disso. Por mais que você queira mudar, por mais que a sua mente queira mudar, o seu coração queira mudar, o seu cérebro não quer saber do propósito de vida, da sua iluminação. Ele quer saber da sua sobrevivência. E aí você começa a pior luta que existe, que é a luta de si consigo mesmo. Que é o seu cérebro tentando te levar para o conhecido, para o familiar, para aquelas estradas super rápidas, para aquelas pessoas que pavimentam isso com você. E você lutando para construir um novo eu. E aqui a gente cai no desespero da espiritualidade. Estava falando com a Cícera da fanpage ontem sobre isso, né, Cí? O desespero da espiritualidade é você saber a verdade. E você não conseguir aplicar ela ainda. Porque você sabe que você tem um novo eu aí dentro. Na verdade, esse novo eu, é o seu eu que já existe. E que você maquiou, porque você não é um assunto que você domina. Quando eu fiz a capa do Seja um Assunto que Você Domina, eu coloquei em volta todos os temas. Essa nuvem de palavras aqui, ó, são todos os temas que eu falo, porque é o quê? Você é isso aqui. Você é um assunto que você domina, ou tá trabalhando para ser. Mas você precisa passar por tudo isso. E aqui vai ter inteligência sedutora, psicologia, o sentimento de fluxo, a sedução, a responsabilidade, feedback, vida, estoicismo, amor, missão, medo, objetivo, filosofia, emoções, metas, empresa, foco, sentimento, tudo aquilo que é você. Para você voltar pro seu eu. Que na verdade a gente fala de um novo eu, mas é o seu eu de antes. É um novo eu que você não conhece, porque você não aprendeu a conhecer. Por isso que é tão difícil. E é por isso que você fica voltando pro passado e você precisa se desconectar desse passado. Essas vias pavimentadas que você trouxe desde a infância te conectam ao passado. E como o futuro é incerto, é desconhecido e não promove a sua sobrevivência, o seu cérebro fica te trazendo para cá. Sempre para trás. E você quer ir para frente. E ele fica te trazendo para trás. Aí, dependendo das pessoas com as quais você convive, essas pessoas ficam te trazendo para trás. Dependendo do ambiente que você tá, esse ambiente fica te trazendo para trás. Eu postei um vídeo. Você não assistiu, assista. Acho que vocês já assistiram. Ontem, um videozinho curto de 2 situações. De 2 lugares que eu vivo, praticamente. Um lugar que, apesar de ser um dos prédios mais caros da cidade, um dos lugares mais lindos da cidade, bem na esquina, tem uma série de lixeiras aqueles containers de lixo que a prefeitura colocou. E tem um mendigo que mora por ali que sempre vai lá e faz cocô ali. E já foi feito de tudo que vocês possam imaginar, porque a gente não tá num prédiozinho que moram pessoas que não têm influência, entendeu? E não adiantou. Então, os moradores desviam. Inclusive, no vídeo aparece uma moradora desviando, saindo do lixo. O pessoal vai ali e joga o lixo, porque daí tá... Tem... Olha o comportamento sendo convocado ao comportamento. Tu acha que eu, quando vou levar meu lixo, abro a lixeira, boto a minha mão ali e passo por ali? Claro que não. Eu coloco do lado. Me nego. Olha o comportamento negativo, trazendo mais... comportamento negativo, ou seja, a teoria das janelas quebradas, das vidraças quebradas, que uma das minhas seguidoras colocou lá. Não sei se ela tá por aqui, acho que foi a Mai. Ou a Ju, talvez, não sei. Uma das nossas jeans, aquelas que eu lembro do nome, porque eu vejo muito, a gente conversa muito. Aí eu coloco o segundo vídeo, outro lugar que eu moro também, lindo, incrível, fantástico, super limpo, casas... limpinho na frente, organizado na frente, a gente se acostuma, gente. A gente se acostuma com o ambiente. Olha o ambiente que você tá agora. Perceba o ambiente que você tá, é isso que você quer. Mas o que você tem feito para sair disso? Porque isso tá te levando pro teu passado, né? A 4ª pergunta é, conexão kármica. Essa foi a Cícera que fez. Há um ponto de desligamento, onde o desligamento não é possível? Não. Porque eu tô falando de você. Nós não temos conexões kármicas com ninguém se a gente não permitir ou se a gente não solucionar. E tem conexões que não tá na tua consciência de solucionar. Talvez seja de outras vidas, talvez seja de coisas inconscientes, talvez seja de sensações. Quanto mais próximo, pior. Pai, mãe, irmãos, mais difícil, mais doloroso. Porque você nem escolheu essas pessoas, te colocaram na tua vida.
Você acha que uma mãe escolheu? Pode até ter escolhido. Vamos supor, vamos colocar lá. Eu fui, sei lá, eu fui irmã da fulana e na próxima vida eu vou ser mãe. Mas nessa vida você está inconsciente disso. Essa escolha nesta vida foi inconsciente. E aí bota aquele bebezinho e diga, ame-o. Oi? Nem sei quem é. Será que você escolheria a sua família para viver na sua vida se não fosse a sua família? Você escolheria aquela pessoa? Entende que a gente se apega a uma fidelidade do amor, como diz o Bert Hellinger, que é da visão sistêmica também, uma fidelidade de amor que é romântica. Você nem sabe quem é. Então, não existe conexão kármica a ponto de o desligamento não ser possível. Trabalhe muito, faça muito divórcio energético. Se você acredita em vidas passadas e que você veio para resolver alguma coisa de vidas passadas, resolva nessa, para não ter que voltar na vida que vem. Perdoe, deixe ir a desgraça. Vai, meu filho, vai pro raio que te parta, mas não fica aqui. Essa conexão kármica não existe porque é teu olhar para fora. É você sendo Paris sem Eiffel, ou Paris sans Eiffel, o nome da minha trilogia. É você olhar para o outro, buscando que o outro traga para você o que você já tem dentro. Você já é. Nada que o outro tenha, você não tem a capacidade de ter ou de ser. E a primeira coisa que você precisa fazer para acontecer o seu novo eu é perceber isso. Você já é completa. Pare de lutar contra si. Assuma o luto, o sofrimento da construção desse novo eu, porque você vai ter que matar muita coisa dentro de si. Muitas pessoas, muitos sentimentos, muita coisa conhecida. Mas não é tarde. Não é tarde porque você tem várias vidas depois, eu acredito, tá? Oxe, se acredito. O terceiro livro, Sansara, Os Ciclos da Evolução, explica. Meu Deus, essa minha mesa tá batendo, né? O Sansara explica as vidas passadas dele. Os ciclos da evolução, o Sansara é a roda da vida, que enquanto você não aprende, você fica presa nele como um ratinho, tchuc, cego, ali o tempo todo, correndo, exausta, exaurida, colocando uma energia em algo que não é. Você tá colocando energia para fora, você tá colocando energia pro outro. Olha para dentro. Essa é a primeira forma de você reconhecer o seu novo eu. Aliás, leia Paris sans Eiffel, pelo amor de Jesus, tá só R$44 os meus 4 livros. Paris sans Eiffel com o Dom de merda. É o verdadeiro mergulho para dentro e depois você vai dizer para mim que foram os melhores livros que você já leu na vida. Quem tá aqui que leu? Coloca para mim. Eu vi a Paty tá aqui, a Cícera tá aqui. Tem mais gente aqui que leu? A Cris. Gente, esses livros mudam vidas, por isso que eu digo que eu sou especialista em milagres, porque o milagre não é só pra mim. Aliás, eu acho que nem fui eu que escrevi esse trem aqui, mas isso é uma outra conversa. A pergunta 5 é, eu fazendo o divórcio energético, o outro desliga também? Ou o outro também precisa fazer? Olha como a gente olha pra fora. Essa pergunta é super importante. Porque se não tem nada relacionado ao outro, se o outro é irrelevante pra você, e você nem sabe o quanto você vai precisar desligar do outro. Você faz em você. Nunca é sobre o outro, é sobre você. Ele nem precisa saber que você está fazendo. Aliás, dependendo da pessoa que for, não conte, porque isso vai se voltar contra você. E você já percebeu que quanto mais a pessoa precisa da espiritualidade, quanto mais ela precisa do autoconhecimento ou autoajuda, como tantos falam, que seja, whatever, dá o nome que quiser, quanto mais elas precisam, mais elas desprezam o que precisam. Essa doeu. Como é que vai surgir um novo eu se você está olhando para fora, para o outro, se você está preocupado se o outro precisa fazer também, se você está olhando para o que o outro vai fazer, como você vai fazer, entende? Como é que vai surgir um novo eu se os seus comportamentos, se os seus lugares, se as suas situações e se as suas pessoas são as mesmas? É impossível. Você precisa aprender a tocar fogo no navio que te trouxe até aqui. E o divórcio energético faz isso, bloqueia, acaba com isso. Por isso assista a live também do encerramento de ciclos e do poder pessoal que já está salva. No encerramento de ciclos eu fiz no final do ano e fala exatamente sobre isso, como é que você encerra ciclos.
E também a live das 5 pessoas, que é a primeira parte da aula do método Livebook. Eu tenho feito assim, a primeira parte da aula eu faço aqui para criar desejo em você, para você querer comprar o método, óbvio. Para você me pagar, não, porque eu não dependo disso para sobreviver. É para você fazer o mergulho pro único sentido que faz sentido. Se você gosta dos meus conteúdos aqui, que são só uma dose homeopática do que tá te esperando, você não faz ideia do que é o curso completo. Lá você vai ter acesso a 3 meses, tanto a leitura do livro, narrada por mim, feita por mim, entonada por mim, ou seja, você aumenta a compreensão, porque você não só lê, você ouve, você envolve mais sentidos, o aprendizado é maior quando você tem sinestesia, quando você coloca mais sentidos no mesmo ato. Quanto às aulas a respeito das quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Assista a aula gratuita no link da bio e vem pro lado de cada ilha que eu tô te esperando. Por que o lado de cada ilha, hein? Porque o nome da minha editora é Ilha de Ananda. Ananda é o chamar divino para a humanidade, a esse lugar de poder que nós temos. Eu tô do lado de cada ilha. E eu tô esperando você também. Por isso, Ilha de Ananda. Só vem. Eu conheço esse mergulho, tá? Eu sei como é que faz. Por isso que eu posso te ensinar. Esse novo eu requer mudanças a níveis biológicos, inclusive. Por isso que você sofre tanto, porque essa tua biologia tá te levando sempre para os mesmos comportamentos. Veja, às vezes a gente viaja, a gente diz assim, vou voltar para casa, vou fazer tudo diferente, porque você viu um monte de coisa legal, você viu um monte de coisa diferente, a tua mente se ampliou, e quando você tá vendo coisas novas, você precisa estar no momento presente. Porque o que é conhecido para você relaxa a sua mente, você está no estado de sobrevivência. Segundo lá Maslow, uma pirâmide que eu falo sempre, você tá na base mais precária do ser humano, que é muito o instinto voltado para o instinto. Só vou sobreviver e tá bom. Você não busca mais. Quando você vai para um lugar novo, você vê coisas novas, você percebe novos comportamentos, você se adapta, a não ser que você tenha sempre o mesmo comportamento em todos os lugares que você for. Por um lado é consistente, por outro lado é meio burro, né? Permita-se. Aí quando você volta para casa, você volta a fazer a mesma coisa, no mesmo horário, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. O novo eu não se constrói assim. E é por isso que você desiste, porque você está lutando contra você. É a pior luta que tem. É a que a gente trava contra nós mesmas. Zuleika, primeira vez que tô assistindo essa live, estou amando. Zuleika, já assista as outras, são maravilhosas, de verdade mesmo, são verdadeiras aulas. Por isso, se não pegou ainda papel e caneta, falta pouquinho ainda para terminar. Tô tentando acelerar, chega nessa hora eu começo a acelerar já, porque tem muito conteúdo ainda. Mas pega papel e caneta para anotar, porque vai precisar. Sim, a Zen dizendo que já leu todos os livros. Aliás, eu já li todos e acredito que são fundamentais para várias situações da vida. Até os romances têm algo a dizer, muita coisa. O pessoal que compra o Paris Saint-Eiffel, que é um romance, que não é um romance sobre um casal, é um romance sobre o que o amor faria por você. O pessoal começa a grifar tudo, mesmo pessoas que não são de grifar, porque é um romance que te ensina muita coisa. Eu falo de visão sistêmica, eu falo de filosofia, eu falo de estoicismo, eu falo de psicologia, tudo, só que dentro do romance. Eu falo sobre vinhos, eu falo sobre viagens, eu ensino a parte sexual, claro que é uma delícia. Tanta coisa, tantos assuntos. É tão bom. Beleza, vamos lá. A próxima pergunta é: quando o divórcio energético é indicado? Sempre. O tempo todo. De novo, para todas as pessoas, para todas as situações. Ah, mas eu amo meu marido, eu não quero me divorciar dele. Você não vai divorciar dele, meu amor. Você vai divorciar das partes negativas que te conectam a ele. Você vai criar esse novo eu, trazendo esse homem para você de uma forma diferente. Sabe por que a traição acontece, a separação acontece? Porque as pessoas acham que se conhecem. É tão gostoso você descobrir uma pessoa na mesma pessoa. É tão gostoso você ver a evolução daquela pessoa. Quando você consegue fazer isso dentro do casal, não tem separação. Eu não consegui fazer não, tá? Por 2 vezes. Mas eu acredito que na terceira vai. Diz que a terceira vez sempre dá certo. Eu quero. Ou se quero casar de novo, gente. Uma mulher solteira, deixa eu dizer para solteiras aqui, sempre é peso para alguém, tá? É triste ouvir isso, mas é. Eu sou peso pra minha mãe, eu sou peso pro meu irmão, eu sou peso pros meus vizinhos que têm que cuidar das coisas pra mim. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de alguém pra dividir. E fica pesado pra nós também. Porra, que saco, cara. Tem que ir sempre no mercado, tem que sempre fazer as coisas, pagar as contas sozinho. Não tem ninguém pra dizer assim, ó, enquanto você vai no mercado fazer a janta. Tem não. Dividir a vida é gostoso demais. E fica leve pra todo o sistema.
Agora, se é uma opção sua ficar solteira, ok. Mas lembre-se disso. E tente atuar nesse peso para que seja o menor possível. Para todo mundo, inclusive para si. Então, o divórcio energético é indicado sempre, porque esse novo eu, ele vai nascendo sempre. E digamos, imagina que, sabe quando você tem aquele gramado bonitão? Verdinho, lindo. De vez em quando vem aqueles matinhos. Aqui no sul a gente chama de inso. Não sei se é inso também nos outros lugares, tá? Nasce um inso aqui, um inso ali e você vai tirando. Se você não tomar conta disso, toma conta de tudo. Então, quando vira matagal, é você tomada pela raiva, pelo julgamento, pela tristeza, pelo medo, por todos os sentimentos que podem te sabotar. Podem te sabotar. Se você assistir a live dos sentimentos, das emoções sabotadoras, você vai ver que os sentimentos não vieram para destruir você. Não, a sua raiva veio para trazer força, o seu medo veio para trazer as possibilidades, a sua tristeza veio para trazer a introspecção. Lembrando que a gente só tem 5 emoções básicas. Todas as outras são estáticas dessas 5. Nós temos a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o afeto. Todo o resto vem disso. Então, esse novo eu, você vai matando aos poucos, você vai tirando esses insos. Aí você tira um aqui, de repente nasce outro. E vai ter sempre, tá? Enquanto nós estivermos, nós estamos no terceiro plano. O terceiro plano é pancadaria, você já sabe disso. É pau na mula. Então, vai ter sempre. Sempre, todos os dias, e você precisa fazer sempre, todos os dias. Por isso que eu coloquei o Ho'oponopono em todos os meus livros. Eu ganhei a plaquinha, tá ali. Eu ganhei a plaquinha da minha faxineira também com o Ho'oponopono, porque as pessoas sabem que eu amo isso. E pra mim faz muito sentido, me faz bem. Ah, não sei fazer. Cara, coloca no Google ali como fazer e bota, vai ouvindo. É o seu divino que vai atuar. Você não precisa nem saber fazer, deixa. A necessidade do saber fazer é uma necessidade do seu cérebro egóico, da sua razão, burra, controladora. E a razão está presa onde? Nas emoções que estão presas no passado. Ai, que emaranhado. Divórcio energético é muito mais do que desligar-se de alguém. É recuperar as partes de nós que deixamos presas no outro. Quantas ainda vivem em laços que já foram cortados no papel, mas não na alma? Exatamente. Às vezes até na memória e não na alma, né? Por exemplo, se você acredita de novo em vidas passadas, a sua memória não lembra, mas a sua alma sim. Então o que você está cortando no outro? Você sabe? Você não sabe. Você precisa saber? Não. Deixa aí. Oxi, tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que diria a nossa vã filosofia. Você já ouviu essa, não ouviu? Então, acredite, você já sabe. Aliás, eu sempre falo pra vocês, eu não falo tanta novidade assim pra vocês, eu só trago pra vocês um novo olhar prático das coisas. Porque eu sou uma pessoa que tem o dom de colocar, de materializar, por isso me tornei escritora. O meu sonho, o meu trabalho é o único que vai para o papel ao invés de sair do papel. Entendeu? Analogia? Eu materializo, eu sei fazer, eu sei praticar, eu sou prática. Faz parte de mim. Minha mãe, inclusive, sempre diz, ela chega aqui em casa, ela já arruma tudo, ela já vai... Eu sou um furacão. E também já vou botando tudo fora. Depois ela vai lá no lixo tentar catar, né? Porque gosta de manter umas coisinhas perto. Então, entendeu? Por isso que eu conheço esse mergulho e eu posso te ensinar. Esse novo eu, ele nasce quando você mata a inocência. Vamos com calma aqui. Por mais pressa que eu esteja, e vocês também, porque a gente precisa terminar a live, senão daqui a pouco o Instagram me derruba. Aí eu começo a falar mais rápido, me atropelo, aí fica tudo mais difícil. Respiremos. Você mata a inocência. A doença mata a inocência. Uma separação mata a inocência. Uma morte mata a inocência. O que é matar a inocência? É a sua visão inocente e infantil da vida. Porque você acredita que o outro deveria ser assim. Porque você acredita que você deveria conquistar assado. Porque você acredita que já deveria ter acontecido e não aconteceu ainda. Essa é a sua criança ferida exigindo, birrenta, chorando, batendo o pé lá no chão. Assista a live da criança ferida. É linda. Você precisa matar essa inocência. Quando eu fiz uma live com a Cris Matsuoka, que a gente falou sobre... Ela é terapeuta sistêmica com visão sistêmica xamânica, bem diferente. A gente fez toda a live e eu acho que aquela live valeu pra mim por conta de uma frase. Adorei a live, mas a live valeu pra mim por conta de uma coisa. Ela disse, nós precisamos matar a criança e trazer a anciã. Caraca. Sabe o que a criança quer? Uma vida feliz, alegre, festas, viagens, prazer, romance. Ela quer alegria.
E você dá isso pra ela quando você se diverte, quando você faz o que você ama. Mas você não tem como fazer só o que você ama. Você não tem que fazer só o que te dá alegria, só o que te faz feliz. Você vai precisar lavar a louça, você vai precisar limpar o chão, você vai ter que brigar com alguém, você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que sofrer. Porque essa é a vida adulta. E o adulto, ele sabe do lado B da vida. Ele sabe que tem sofrimento, que tem desgraça, que tem mentira, que tem enganação. Ele olha pra isso, mas ele não se deixa levar por isso, porque ele tá consciente. Esse é o adulto sábio. A anciã. Entendeu? A gente precisa matar essa visão romântica da vida. Essa visão de que tudo são flores. Gente, esse terceiro plano é pancadaria. Esse terceiro plano, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Onde é que nós estávamos com a cabeça que nós aceitamos vir pra cá? Conta pra mim. Pelo amor de Jesus Cristo, Nossa Senhora. Mas nós viemos, né? Estamos aqui, então vamos fazer. Entendeu? A pergunta 7. Síndrome do Estocolmo. Síndrome do Estocolmo é você... É uma síndrome relatada pela visão romântica daquele que te faz mal. As pessoas que sofrem de síndrome de Estocolmo, especificamente, elas são pessoas que se apaixonam, por exemplo, pelo sequestrador, pelo abusador. Elas estão sobre essa síndrome. Pessoas que nos fazem sofrer. E também eu coloquei a mesma pergunta, aprender a dizer não, porque a resposta é a mesma, tá? Um novo eu aparece quando a gente assume que nós não somos racionais, nós somos emocionais. Só que nós somos emocionais de dois lados. Ou a criança que faz birra, deita no chão e grita, tô sofrendo, meu Deus! Ou o adulto que diz, nossa, tô sofrendo, o que farei com isso? Olha a prática aí. Eu duvido que você conheça uma pessoa que pratica o sentimento como eu pratico, duvido. Dá uma pensada aí, dá uma pensada depois. Eu não conheço ninguém que olhe pro sentimento como eu olho. Eu desconheço, de verdade mesmo. Não é falsa modéstia, isso não combina comigo, também não é zero humildade, porque também não combina comigo. Mas é olhar pro sentimento, por isso que eu ensino sobre isso. Esse gerenciamento emocional, ele trabalha exatamente nas suas emoções sabotadoras. De novo, assista a live de emoções sabotadoras. O que faz... Aliás, peraí, volta. Deixa eu refrasear. Por que o outro te faz sofrer? Olha o olhar pro outro. E olha o olhar pro sofrimento. Gente, o outro me faz sofrer é uma frase que não faz sentido nenhum. Nenhum. Por quê? Primeiro que o sofrimento, vamos começar pelo final. O sofrimento, ele vem de uma das nossas 5 emoções básicas. Pode ser pela alegria? Pode. Por eu não ter tido. Pode ser pelo afeto? Pode. Por eu exigir que o outro me dê e não me dá. Reconheça. E aí vem as 3 que são mais comuns, né? O medo, a tristeza e a raiva. A gente precisa entender qual emoção básica nos leva a esse sofrimento. Ao sofrimento do quê? Ao sofrimento do apego, ao sofrimento da tristeza, ao sofrimento... Seja lá que sofrimento aconteça. E o sofrimento nada mais é do que a nossa resistência em aceitar a si e aceitar o outro. É por isso que a gente sofre. Eu falo isso no meandro, inclusive. Eu tô nessa parte. Eu tô relendo os meus livros, porque eu vou começar o meu 6º livro, eu ia falar 7º. Eu tô relendo e eu falo exatamente nessa parte, que é uma conversa da Batiá, minha personagem principal, com o psicólogo dela, em que ele pergunta o que é o sofrimento, e ela fala o amor. Porque ela tá sofrendo por amor, então ela dá essa resposta esdrúxula, e ela sabe que é esdrúxula. Ele diz, não, o sofrimento é resistência. Você resiste em aceitar o outro, você sai do seu lugar e por isso você perde a força, você sai do seu lugar de mãe, você sai do seu lugar de filha, você se enfia na vida do outro, você sai do seu lugar na hierarquia da sua vida. Você perde o seu poder pessoal quando você sai do seu lugar e você quer mudar o outro, você acha que o outro tem obrigação quando você não muda nem a você. Gente, você não tem a capacidade de mudar o que você come, o que você faz, o que você fala. É uma dificuldade imensa de alterar isso, de fazer essa alquimia. A gente quer que o outro mude. Olha a nossa soberba, a nossa presunção, a nossa prepotência. Entende? O sofrimento é esse apego. E às vezes pode até ser a obrigação do outro para conosco e a nossa obrigação para com o outro. Só deixa eu dizer uma coisa para você, caso você ainda não saiba, você não tem obrigação com ninguém. Se você é pai ou mãe, você só tem a obrigação
de ensinar os seus filhos até que eles aprendam a fazer por si. Finito. Acaba por aqui. Você aprendeu a fazer por si, vai tomar a tua vida. Calma, não ia dizer. Ficou ótimo. Vai tomar a tua vida. Ô Cícera, essa vale corte, hein? Vai tomar a tua vida. E eu vou tomar a minha vida. Olha só. Aí o que acontece? Eu olho pro outro, o outro olha pro outro, o outro olha pro outro, o outro olha pro outro. Sabe aqueles macaquinhos que ficam olhando tudo pra bunda do outro, ninguém olha pra si? Gente, vamos parar com isso? Vamos começar a olhar pra nós? Essa é a primeira parte dessa frase, né? O outro me causando sofrimento. A parte do sofrimento. Entenda de onde vem esse sofrimento. Qual emoção básica tá te levando a esse sofrimento? É a tristeza? É a raiva? Ou é o medo? O medo da perda? A raiva por ter perdido? A tristeza por não conseguir fazer nada e, portanto, se sentir impotente? Porque você acha que você tem obrigação com alguém? Assuma. Assuma. De vez que você não tem o poder sobre o outro. E vai ficar tão leve. Só que a gente quer que o outro... Claro, a gente quer que... Por exemplo, eu quero que a minha irmã seja feliz, eu quero que meu irmão seja feliz, eu quero que a minha mãe seja feliz, eu quero que as minhas amigas sejam felizes. Inclusive, uma vez na minha terapia, eu cheguei pra terapeuta e disse pra ela, isso é verdade, tá? Cheguei pra terapeuta e disse assim, cara, eu gostaria que a minha família fossem bonequinhos, pra eu poder dizer pra eles, olha pra cá, faça isso, faça aquilo, pelo amor de Deus, você tá indo pelo caminho errado, que merda, vai dar merda lá na frente, você vai sofrer, você vai chorar, para com esse comportamento. Olha a minha presunção. Eu não sabia fazer isso comigo. E eu queria fazer pelos outros. E aí eu me tornei mãe da minha mãe, mãe dos meus irmãos. Não que eles quisessem essa mãe, eles já têm, meus irmãos já têm mãe, a minha mãe já tem mãe, eu não sou marido dela. Eu não sou marido de ninguém, eu não sou casada com ninguém, eu não sou esposa de ninguém, tu entendeu? O dia que eu for esposa, aí eu vou ser esposa daquela pessoa. Para de casar, para de sair do seu lugar. Isso causa sofrimento, é a gente sair do nosso lugar. Quem é você? Faça o divórcio energético para voltar para o seu eu, a sua essência. Então essa é a parte final da frase, né? O outro me causa sofrimento. Agora vamos para a parte inicial, o outro. Preciso falar? O outro só faz por você o que você permite que faça. Ele pode falar, ele pode julgar, ele pode fazer acontecer. Ele só vai chegar a você se esse caminho estiver liberado, lembra? Se esse caminho estiver limpo. Aí ele chega. Se você tiver blindado isso, ele vai tentar, ele não vai conseguir. E isso vai desesperar ele. Sabe quando você vê que a pessoa tá tentando te atingir e ela não consegue, ela começa a se perder cada vez mais nela? Aí ela tem duas oportunidades. Ou ela olha pra isso e cresce, ou ela se perde nisso cada vez mais. E você não pode fazer nada. Não tente ajudar. Sabe qual é a melhor coisa que você faz pelo outro? Cuida da sua vida. Cuida de você, que você faz muito pelos outros. Tudo que a Miranda diz aqui me acalma. Calma mais profundos sentimentos. Obrigada, princesa. Eu amo você eternamente. Deus te abençoe. Entende isso? Vamos lá. Falei, né? Falei tudo dessa resposta aqui. Vamos para a última, pelo amor de Deus. 1h05. Tia Miranda não sabe falar um pouco. Alguém me ensina. O novo eu precisa sair da falta, da sua separação, dessa sua crença estúpida de que você é esse corpo e que você precisa de algo que venha do outro, dessa sua versão tridimensional da vida. Que você é matéria tentando alterar a matéria. Para com isso, não existe matéria. Se você tirar os átomos, se você tirar os elementos todos, você vai chegar no zero. Por isso o Ho'oponopono é o zero. Nada. Nada. Entendeu? É lá que você tem que atingir. E aí a gente fala da física quântica, né? O salto quântico, esses dias eu tava viajando com a mãe. Apareceu um senhor do nada. Eu disse, mãe, ele deu um pulo quântico, não foi um salto quântico, porque ele saiu do milharal do nada. A gente fazia um tum. Dê esse salto quântico, esse pulo quântico pra você. Seja meu aluno lá, minha aluna lá no método Livebook, porque você vai fazer isso por você. Você precisa entender que você não é matéria alterando matéria. Você é energia alterando energia. Assumir que essa energia é poderosa.
É ir para o caminho do novo eu, que é o seu eu de sempre, que é o seu eu divino, que é o seu eu que já é. Eu fico louca. Assista a live de cocriação. A live de cocriação eu falo muito sobre isso, da energia e tudo mais. E eu tô cada vez mais nesse assunto e vou ficar muito nesse assunto agora, porque o sexto, sétimo de nome, meu Deus. Será que eles vão me fazer escrever um antes? Eu tô achando que sim. O sexto livro, tá, universo? O sexto livro. Seja um assunto que você transcenda, que é a espiritualidade pura. Eu vou falar muito sobre isso. Aí eu vou virar energia. Assista também a live de perguntas certas, que faz parte do método Livebook, dessa aula do método Livebook. E aqui eu quero falar da escala de Hawkins, que eu falei nessa aula das perguntas certas, na live das perguntas certas. A escala de Hawkins, o Hawkins é um estudioso que colocou a escala das energias, das vibrações em hertz. Então, por exemplo, você acha que a coragem é um sentimento muito bom, né? Ai, eu sou uma pessoa corajosa. A coragem tem uma vibração de só 200 Hz, está abaixo da neutralidade, que é 250. Você está vibrando baixo. Sabe por quê? Porque quando você está na coragem, você está na luta ou fuga. Você precisa ser corajoso perante a algo. Entendeu? Então você precisa ter essa força. Você está vibrando baixo porque você está vibrando na sobrevivência. Você está do lado do seu instinto, mas está do lado do instinto. Ou eu quebro a pau ou eu saio correndo. Ou eu mato ou eu morro, entendeu? Não tem como. Aí você pode pensar assim, mas o oposto do medo é a coragem, né? Então, para eu não ter medo, eu vou ter que ter coragem. Resposta errada. O oposto do medo é a fé, meu amor. E a fé vibra acima de 700 Hz, que é quando você tá iluminada. Por isso que meditar é tão bom. Inclusive, no Sansara, eu abre o Sansara, o meu terceiro livro, tio santo. Numa meditação, em cima da cama, sozinha, que eu fiz mesmo essa meditação, em que eu cheguei ao orgasmo, sim, sem me tocar. Olha o poder da gente, sabe por quê? Porque tudo o que acontece na matéria acontece na energia. Esse remédio que você toma, você já tem dentro. Não tem elemento que venha fora. O elemento que vem fora dispara elementos dentro, mas não existe uma coisa que você tome que você não produza. Aí as pessoas falam pra mim, eu vou tomar ayahuasca. Sério? Vai meditar até fazer sozinha. Só que é difícil, né? Porque a gente não se deixa, não se permite. Assista a live das emoções sabotadoras. Aí você fala, o amor é a energia mais poderosa que existe. Inclusive, eu falo muito no Seja um Assunto que Você Domina, no Paris Saint-Eiffel, que o amor é o único sentimento que existe. Eu bato as teorias todas da inteligência emocional, dizendo que é o único que existe. Ou a falta, ou o excesso, ou. Qualquer caminho nisso, tá? Mas o amor vibra em 500 Hz só. A paz vibra acima do amor. É 600 Hz. Depois dá uma olhadinha nisso. É bem interessante. Se você assistir a live de perguntas certas, eu falo sobre isso, tá? Eu falo sobre 2 ferramentas na live. Uma delas que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, que é a teoria de Maslow, que eu amo, a pirâmide das necessidades de Maslow. E essa do Hertz, que eu não falei no Seja um Assunto que Você Domina, pra falar Depois eu fiquei pensando, por que eu não falei no Seja um Assunto que Você Domina? Claro, porque é pra falar no Seja um Assunto que Você Transcenda. Eles sabem mais que eu. Então você fala que você tá vibrando no amor, mas o amor tá abaixo da paz. O que você precisa é buscar a sua serenidade, a sua paz, e isso acontece no zero, no nada, você nesse novo eu. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você diz amar. Amar, sei lá, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seu cachorro, seus amigos. Mas o que você faz por este amor? Você cuida, você zela, você faz o quê? E aqui não é pelos outros não, tá? É o que você faz por você. Esses dias eu tava conversando, uma pessoa que eu amo muito, e eu disse assim, cara, eu cuido de mim. Porque eu acho que é a melhor forma de amar você.
Porque eu acho que é tão leve quando a gente olha pra alguém que a gente ama e aquela pessoa tá se cuidando. Ou seja, o que você tem feito pelo amor que você faz, que você diz ter. E que você tem de fato, não tô negando, não tô duvidando. Mas o que você faz por esse amor? Quais são os comportamentos que você faz por si, pra si? Pra tornar leve pra quem você ama. Voltando pro seu eu. Pro eu original, pra esse novo eu que você tá construindo agora e que precisa morrer tanta coisa. Dói, né? Lembrando que você atrai pessoas e situações condizentes com o seu nível vibracional. Segundo a teoria do Hawkins, ou seja, os hertz. E o que é isso? Esses hertz, nessa teoria, são as emoções. São as suas estradas. E é nisso que o divórcio energético trabalha. Ele divorcia você disso. Ele tira você disso. Esse seu novo eu precisa assumir que é sutil, que é poderoso, que é energia. Só que o problema é que são milênios de ser humano na sobrevivência, na matéria. Precisava matar para não morrer, precisava ir atrás da alimentação, aprender como plantar melhor, construir sociedades. E aí foi evoluindo. E o caminho é a existência. Então começa na sobrevivência, o caminho vai até a existência, que é o criativo, que é o sutil, que é a energia. Só que nesse meio aqui existe o conhecimento, que por um lado é ótimo e por outro lado é um problema. Porque você sabe muito. E você se dedica cada vez mais para o conhecimento, só que você não muda, você sobrevive. Então você está com um pé lá, outro cá, que é o desespero da espiritualidade. Você sabe, você não sabe como fazer. Você viu, mas você não sabe manter. Sabe por que as pessoas que se perdem, artistas, por exemplo, eu sei porque hoje, eu não sabia, tá? Não sabia porque que um artista se perde, hoje eu sei. Porque quando a gente está escrevendo, isso acontece comigo. Quando eu tô escrevendo ou quando a gente tá criando, a gente atinge um poder muito grande do nosso cérebro, a gente abre, a gente se torna energia, não é mais nós. Por isso que eu digo que os livros não fui eu que escrevi não, tá? É muito perfeito esses livros, depois que você lê, você me fala. Então, nesse momento, você atinge um nível de iluminação muito alto, é uma frequência vibracional muito alta, só que isso vicia e você não consegue manter, porque tu tá aqui nesse plano, terceiro plano, desprezível. Isso aqui é desprezível, é pancadaria. Então você quer ficar lá e você não consegue. E aí você volta para a realidade. E aí você vai para lá. Aí o pessoal se perde. Aí o pessoal usa droga, o pessoal se perde, tenta ir para a espiritualidade. Aí aqueles líderes espirituais muitas vezes são pior do que você. Porque você viu, talvez o líder nem tenha visto. Não estou dizendo que são todos, pelo amor de Jesus Cristo. Literalmente Jesus Cristo. Não são todos. Mas você não encontra porque você está buscando fora e está dentro de você. Você precisa desacelerar o neocórtex, que é o seu cérebro pensante, para ir para o límbico, que é o seu cérebro emocional, baseado nos seus instintos, usando a sua criatividade. Aí você sai da sobrevivência, segundo a teoria de Maslow, lá na pirâmide, você sai da sobrevivência, a base tosca que tá aqui, tentando te manter nessa vida zumbi de merda, que você paga a conta e come só. Você sai disso aqui, você sobe pro propósito, que é, por exemplo, a escrita pra mim. E você acha que é bom? É não, tá? A escrita pra mim é um processo muito doloroso. Doloroso fisicamente, porque me dói tudo. Inclusive eu tive que usar aparelho. Quem me conhece há mais tempo, eu tive que usar aparelho por conta do dente. Eu fico fisicamente cansada. Eu não sei lidar com isso ainda. É muito grande, é muito forte. Por isso que fica essas obras-primas, porque eu abro. E aí não tem sono, não tem nada. Porque daí você acorda de madrugada, você tem que anotar, você tem que fazer não sei o que lá, e você lembrou do negócio, você tá conversando com a pessoa, você diz, só um minutinho que eu preciso anotar um negócio aqui. Por isso que eu digo que eu vou virar energia, entendeu? E inclusive aqui, não, nem vou falar nisso, vou falar numa outra live, deixa. Porque tá muito longa essa aqui já, meu Deus do céu. Esse propósito é isso. O que te faz chegar nisso? Pratique mais, mas cuidado com o desespero da espiritualidade. De você não manter isso, você não vai manter. Atingiu, vai descer, não tem problema. Aproveita isso. Você vai precisar de coragem, você vai precisar do medo, você vai precisar das emoções que têm uma vibração baixa. Mas não fique nelas. Use-as. Olha o poder de usar as suas emoções. Assista as outras lives que eu falo muito sobre isso e seja meu aluno no Método Livebook, que é top. O amor faz isso por nós. Também.
essa sensação de propósito, de completude. E aí eu tô falando do amor pelo outro mesmo. Eu acredito que ser mãe faça parte disso. Eu só tive amor afetivo, né? E eu tive uma das experiências que eu acho que eu não conheço ninguém que tenha tido. Não conheço. E é lindo. Mas você não mantém. E é seu. Aquela pessoa era quem eu imaginava? Claro que não. Então isso não é consistente. E aí, quando não é consistente, a criança assume e se apavora. Como assim? Eu quero mais, eu quero. É chocolate que eu quero. Né? Porque o chocolate é aquele... Sei lá, se você não gosta de chocolate, imagina uma coisa que você gosta muito. Tá lá, é o propósito, tá lá em cima da pirâmide. E aí vem aqui o pessoal e quer que você coma arroz, feijão e salada. Eu não quero essa merda. Pum, derruba tudo. Quero lá o que tá gostoso. Eu não quero, né? É a criança. Você vai precisar dos sentimentos sabotadores. São sentimentos, eu disse, nós estamos no terceiro plano, de novo, é pancadaria, isso aqui é terrível. Por que nós estamos aqui? Não faço ideia, tá? Vou tentar descobrir, não seja um assunto que você transcenda. Hoje, eu não tenho a resposta. Mas eu também não tinha muitas respostas quando eu comecei os meus outros livros, e hoje eu tenho as respostas a ponto de ensiná-las a você, através do método Livebook aplicado ao meu 5º livro, seja um assunto que você domina. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta. Meu Deus, 1h20, Jesus Cristo. Eu falei que eu ia falar pouco hoje. Mas eu sou mentirosa, eu nunca cumpro isso. Ah, então, vamos lá. Eita, que tem umas conversas aqui bem boas, vamos ver. Como ter emocional forte por si e manter? Ale, vem ser minha aluna. Essa resposta é bem complexa para dar aqui. E não tem uma resposta só. É uma prática. É uma experiência. Não concordo com a parte da ajuda. Entendi que todos precisamos em dado momento de ajuda. E é preciso admitir que precisa. Exatamente. Exatamente. E aqui a gente cai, eu não sei se tu estava na parte da live que eu falei, que a gente cai no paradoxo do ser humano. Um dos grandes paradoxos do ser humano. Você não precisa de ninguém. O que o outro te ajuda? Me fala. Qual é a ajuda que o outro dá? O outro só tem uma ajuda para te dar, te ouvir. Mas se você souber fazer isso sozinha, o outro é relevante na sua vida. Mas ao mesmo tempo, você não existe sem que o outro exista. Esse é o grande paradoxo do ser humano. Eu preciso de alguém? Não! Eu, Miranda, não preciso de ninguém. Eu quero. Eu quero a minha mãe comigo. Eu quero os meus irmãos comigo. Eu quero os meus amigos comigo. Eu quero ter essa troca com vocês. Eu quero conversar com a Cícera da fanpage aqui, que eu adoro ter troca com ela. Eu quero conversar com a Lê. Eu quero conversar com a Cris. Eu quero conversar com a Ju. Eu quero ter a Mai perto de mim. Eu quero as minhas amigas perto de mim. Eu decido. E, portanto, eu me torno poderosa sobre a minha vida. Eu não tô mais na necessidade, no instinto, na criança, eu subi. Eu tô no propósito, eu quero. Eu quero você. Portanto, se você faz parte da minha vida, sinta-se privilegiada. Porque não é todo mundo que tem acesso. E tem muita gente que acha que tem acesso. E tem não. Esse é o verdadeiro poder. Você precisa do outro pra quê? Me conta. Me conta. Se você me disser uma coisa aqui que você precisa do outro e que derrubar a minha teoria, a gente pode falar disso numa live, né? Necessidade. Duvido. Sabe por que eu preciso do outro? Ai, sei lá, gente, vai. Preciso. Sei lá, ficar doente, eu vou ter que ir no médico, o médico vai me curar, não sei me curar sozinha. Quer dizer, até sei. Eu me curaria sozinha, mas não aprendi. Porque a gente consegue se curar sozinha. É a cura quântica. A medicina tá aí. Remissão espontânea é o nome que a medicina achou pra dizer, você se curou sozinha, abençoado, como é que você fez? Que a gente não sabe explicar. Remissão espontânea. Que nome bonito. Super técnico. Eu ajudo e preciso de ajuda. Às vezes, motivos emocionais nos perdemos. Ah, tá. Entendi. Vai. Vou falar dos motivos emocionais. Ninguém entende mais do problema do que quem tem o problema. Portanto, se você tem problemas emocionais, ninguém vai conseguir te ajudar. O problema é seu. Sempre que começa com eu, o problema é meu. Agora, dado que a gente não tem conhecimento emocional, aí você vai numa terapia, você assiste as minhas aulas, você fica minha aluna, entendeu? Te leva para lá. Te mostra o caminho. Mas quem vai ter que trilhar esse caminho e dar de frente com isso é você. E só você tem a resposta.
O outro é o caminho, talvez. E tem que ter muito cuidado com esse outro, gente, porque talvez você esteja ouvindo pessoas e pedindo ajuda para pessoas que não têm capacidade. Essa semana aconteceu uma coisa exatamente assim. Ai, cara, caiu o mundo aqui em casa. Deu uma merda lá e eu fui pedir ajuda para uma pessoa. E eu olhei para essa pessoa e eu pensei, cara, essa pessoa não tem mais capacidade. É uma pessoa que tinha uma capacidade técnica, mas hoje não consegue me ajudar. E exigir que ela tenha esse poder que ela não tem mais só faz mal para ela. Aceite a impotência do outro e aceite a sua impotência, entende? Estar bem é a melhor forma de amar o outro. Exatamente. Jesus Cristo, 1h20. Lembro dessa sua fala na primeira live em 2021. Não sei que fala é, mas aqui o relacionamento é longo. A gente precisa do outro para se tornar incompleto. Adoro. Gente, eu amo vocês de um jeito. Os meus seguidores são realmente ótimos. O Juan, querido, ele comprou o Dom Juan de merda, né, Juan? Eu ri muito aquele dia. Queridinho. Quem aqui vai ver essa live 1 milhão de vezes? Se perguntando. Tá bom, vai. Entende que a gente... Se você assumir quem você é de verdade, você vai perceber que você não precisa do outro. Para entender dos seus sentimentos. Se o outro é tão ou mais analfabeto emocionalmente do que você. É só um emaranhado, como disse o Juan. É para se perder, é para se tornar incompleto. Você precisa que o outro valide sua desgraça e olhe para você, pois é, eu também tô sentindo isso, essa vida é uma merda. Ou você precisa que o outro diga pra você, eu faria assim, e você não é ele. Você não sabe se aquele caminho seria o seu. Se você vai dar conta de fazer aquilo, cuidado quando vocês pedirem conselho e quando vocês derem conselho. Eu falo muito isso, não seja um assunto que você domina. Muito. Porque o outro vai julgar a partir do ponto de vista dele, de quem você foi e talvez você não seja mais. Daquilo que ele faria, do que ele seria capaz de dar conta, de quem ele é, das experiências e traumas que ele teve, que talvez não sejam os mesmos que você, não são. Não da mesma forma, igual. E ele vai te dar aquele conselho, cuidado, olha só, eu ouvi a vida inteira. Você precisa ser mais paciente. Você precisa ter mais calma com as coisas. Porque eu sou uma pessoa muito brava. Então a minha braveza parece impaciência, mas não é. Tá, eu sou impaciente também, mas não é só isso, tem mais coisa aí no meio. Então eu ouvia muito a vida toda que eu tenho que ser impaciente. Veio o meu numerólogo, Lord Marco Pucci, maravilhoso, mago dos números. A gente vai ter live na semana que vem, inclusive assistam. E ele disse pra mim, você tem um número super importante na sua numerologia, que não é pra ter paciência. É pra você ir na frente. É pra você ter força pra levar uma galera, porque você abre caminhos. Esse é um dos seus dons. Você é a águia, você voa alto e você voa sozinha. Entenda que a solidão vai fazer parte de você e você precisa dela muitas vezes. Porque as pessoas dizem, você tem que ter mais paciência, tem que sair em grupo. Ai, eu tenho pavor disso. Entende como é difícil? Porque aquelas pessoas que falavam isso são pessoas que precisam trabalhar a paciência. Mas essa é a sua vida, essa é a sua experiência. Cuidado quando você der conselhos. Cuidado quando você ouvir conselhos, quando você pedir conselhos para as pessoas. As pessoas são analfabetas emocionais. Elas não têm capacidade de cuidar da própria vida, vai cuidar da sua. Vai não. Olhe para você. Para de fugir para fora. Para de escapar para fora. Não existe fora. Só existe dentro. Mas, se você acredita que o outro seja capaz de ajudar de alguma forma e que você precisa da ajuda do outro, escreva aqui nos comentários, nessa live salva ou agora, e eu vou te responder. Porque, uma outra coisa que eu quero falar, as minhas lives são aulas, os meus vídeos são aulas, por mais bobinhos que sejam, se você parar e prestar atenção e tiver olhos pra ver, você vai ver tanta coisa. Inclusive naquele videozinho bobo lá que eu viralizei, do cabelo da rica e da pobre. E os meus comentários, todos, no meu Instagram são pensados para você que vai ler eles depois, porque eu sei que a gente adora ler comentário. E eu faço dos meus comentários verdadeiras aulas. Eu tô pensando, enquanto eu tô fazendo comentário, em como você que tá lendo depois tá vendo isso. Tem comentários que eu nem responderia quando sou atacada, quando eu digo que conteúdo não é bom. Porque sabe por quê? Porque a crítica só vem de quem é menos. Você nunca vai ver um rico dizendo que dinheiro é ruim.
Você só vai ver pobre dizendo que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é sem vergonha. Você não vai ver uma pessoa bonita dizendo, nossa, é ruim ser bonito. Não vai. Você só vai ver pessoas criticando aquelas que não fazem, porque quem faz está ocupado fazendo. Entendeu? Então eu não respondo crítica. Eu não me interesso com a crítica. Gente, eu não me interesso nem muito com a opinião, eu vou me interessar com a crítica. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que isso não é brincadeira. Então eu respondo para você ver como a gente se defende. Sabe por quê? Porque eu escrevi um livro que é uma verdadeira... Meu Deus, que o trem tá balançando. Que é uma verdadeira vacina anti-abuso. Dom Rô de Merda Nunca Mais. Uma vacina contra pessoas em situações abusivas. Se você compra a trilogia e ele é só R$44. Gente, é 10 pila cada livro, pelo amor de Deus. Isso aqui chega a ser um insulto. Eu deveria ter vergonha de falar isso, mas eu falo. Eu escrevi esse livro falando sobre isso, entendeu? Então eu quero ensinar as pessoas que chegam no meu perfil como é que a gente lida com gente que não tem mais o que fazer. Como deixar de sentir saudades de um Dom Rô de merda, matando em si as partes que te conectam a essa necessidade do outro. Eu não vou falar quem fez essa pergunta, porque a pergunta foi feita aqui, mas você entendeu. Porque eu falei muito a respeito dessa parte do outro. E foi perguntas que você fez, inclusive. O outro não existe. O outro é irrelevante. Só existe você. Mas você não existe sem que o outro exista. Por isso, leia o Dom Rô de Merda. O Dom Rô de Merda mostra exatamente como é que funciona, como é que uma mente de uma pessoa que era funcional se tornou de merda. E como é que essa pessoa age buscando esse relacionamento, nesse relacionamento, no que ele diz que é o final do relacionamento, porque um Dom Rô de Merda nunca sai da tua vida. Essa é a desgraça. Esses dias eu falei, é bem, sabe quando você tira o tatuzinho do nariz assim, e tu faz assim, não sai? Aí quando tu vê, tu tá no outro dedo, e aí tu tá assim. Todo mundo já fez isso, gente, pelo amor de Deus. Então assim, não sai, é chiclete quente do sol, como diz a minha mãe. E ele vai ficar ali, aquela desgraça. E é você que tem que tirar. É você que tem que dizer, cara, deu, aqui, Dom Rô de Merda, nunca mais. É assumir o seu poder. O que te conecta a esse homem? A necessidade de ser humilhada? Ai, mas ele é maravilhoso, o sexo é bom. Pelo amor de Deus, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Sério, que você acha que é só aquela criatura que vai ser boa? Leia meu livro. Eu sou impaciente com as pessoas que não respeitam meu espaço. Exemplo, quando estou assistindo uma live, uma aula, e outra pessoa interrompe, eu perco a paciência. Por isso gosto de ficar só. A solidão é uma maravilha, gente. Tem uma live sobre solidão, tá? Se vocês não assistiram, assistam. Pelo amor de Deus, a gente não vai fazer uma live de 2 horas, né? E o povo tá aqui ainda. Vocês são tudo louco. A solidão é viciante. Quanto mais sozinha a gente fica, é um problema isso, né? Principalmente se você tá numa solidão, que você tá olhando pra dentro, que você tá aprendendo, de novo o desespero da espiritualidade, porque você vê todo mundo cego. E isso te irrita profundamente. Só que quando você entende isso de verdade, você já não julga mais. Lembra, só critica quem não faz. Se você tá na crítica, significa que alguma coisa em ti não tá sendo feita. Alguma coisa em ti tá te conectando a essa pessoa. Por isso que tá chegando até você. Se uma pessoa chegar pra mim e disser assim, Miranda, você é feia. Eu vou dizer, sério? Por que você acha isso? Talvez eu nem pergunte por quê, porque eu vou dizer assim, meu Deus, que irrelevante isso. Eu não me acho feia. Não me acho a pessoa mais bonita do mundo, mas eu sei que eu sou bonita. E eu sei que eu sei trabalhar os meus... Nem sou tão bonita, mas eu sei trabalhar os meus méritos, vai. Alguém falou aqui do cabelo e tal, meu cabelo tá sem corte agora. Então vai. Tá, é um cabelo bonito. Eu sou uma pessoa bonita. Então se alguém disser pra mim que eu sou feia, não vai fazer sentido pra mim. Ou se disser que eu tô gorda. Não fui gorda a vida inteira, sempre fui magrinha. Gente, eu tenho 50 quilos, 52 quilos. Eu sou palito. E eu amo. Já não amei, tá? Tinha muito trauma por causa disso. Meu Deus do céu. Como eu fui traumatizada por causa disso. Hoje eu amo. Não vai fazer sentido pra mim. Agora, quando eu tinha trauma de ser magra, se alguém dissesse pra mim como você tá magra, nossa, você emagreceu, meu Deus. Uma vez eu falei pra 2 respostas que eu dei. Olha a agressividade aí. Uma delas foi... Não sou eu que tô magra, fulano, é você que tá gorda. Teve acesso a mim, aquilo. Machucou porque tinha acesso a mim. E a outra resposta foi... Eu tô tão... Como é que foi? Ainda bem, porque magreza e dinheiro nunca é demais.
Doía. Já não dói mais. Hoje, se a pessoa... Eu fui fazer massagem, essa semana eu fui fazer massagem na minha massagista, ela disse, nossa, Mi, tu tá tão magrinha. Eu disse, ainda bem, porque eu tava na praia, comi feito uma louca, bebi. Era caipirinha todo dia, era vinho, era comida, era comilança, era café da tarde, aqueles café que eu amo aquilo, meu Deus, é o meu vício, é café da tarde, eu amo café da tarde com torta, com porcaria. Eu não sou da porcaria, não sou do doce, mas nesse momento, meu Deus do céu, pelo amor de Jesus, amo. Eu amo, a coisa que eu mais amo na vida é sair pra jantar fora, gente, vocês não fazem ideia, é o meu prazer maior. Eu saí pra jantar fora quase todas as noites. E assim, aí vem vinho, aí vem não sei o que lá, daí tem sobremesa, entende? Eu voltei magrinha. Sabe por quê? Eu disse pra ela, não sei se você vai acreditar nisso. Só acontece aquilo que a gente aceita e permite. Tem muito vídeo falando de permissão, né? A gente pode falar sobre permissão aí. Você é incrível, isso sim. O propósito, obrigada pela live. Que bom, Ale, porque você fez umas perguntas bem importantes aqui. Bem importantes. E eu tentei ser o mais carinhosa pra te falar a realidade daquilo que eu acredito. E deu, né? Pelo amor de Deus, 1h30. Gente, assista essa live de novo, mande essa live para as pessoas que você ama, assista as outras lives, é live class, né? Live aula, são verdadeiras aulas. E assista de novo com papel e caneta, tá? Quando você coloca no papel, você materializa, fica mais fácil para o seu cérebro ver, gera menos ansiedade e você aprende mais. Então sempre coloque no papel. E preferencialmente, volte a escrever à mão. O movimento da escrita ajuda o nosso cérebro a pensar. É diferente disso aqui. Pratique a escrita. Ela é tão milagrosa. Claro que eu vou falar bem, né? Sou escritora. Lorena Thalita, acabou de chegar, chegou atrasada porque eu tô terminando Lorena Thalita, vai assistir depois. A Lô é uma leitora minha de Goiânia e que veio pra Gramado só pra um evento meu pra tomar um Bramari comigo. É a única... Não posso dizer que é a única... É a única leitora... Tá, vai. Eu acho que eu posso dizer que é a única leitora que tomou um Bramari comigo até agora. Porque as outras eram outras conexões, né? Não era só leitora. Tinha a minha parceira dos eventos, era amiga de alguém e tudo mais. Tiveram leitoras que tomaram Bramari comigo. Mas só leitora, assim, uma pessoa que leu meu livro, não é minha parceira. Não é minha amiga, a gente não tem tanta troca, né, Lô? A gente não tem assim, adoro ela, amo ela, mas já não tem assim essa troca toda. Minha leitora é minha seguidora, que eu tenho muito carinho, Madin. A Lu é o Madin. Gente, então, deu, né? Pelo amor de Deus. 1h30 de live. E vocês tudo ficaram aqui, ó. Esse númerozinho aqui parece pouco pra muita gente, tá? Mas pra mim, que tô tentando reaver o meu engajamento por conta da viralização, que é uma merda, porque você cresce pra caramba, chega muita gente, essas pessoas não me conhecem, as pessoas interagem pouco, o engajamento cai lá no chão. Por isso que eu peço pra vocês, sempre comentem, tá? Sempre me ajudem, vai lá no story e dá um coraçãozinho, eu não vou achar que você tá dando em cima de mim, não. Precisa muito mais que um coraçãozinho pra dar em cima de mim. Tá bom? Então fui. Fica 2 horas, Deus me livre, Cícero, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu quero gravar um vídeo sobre... Vou falar aqui, já tem o material, mas eu vou falar pra vocês. Eu adoro ficar batendo papo, né? Porque normalmente eu tô fazendo das lives só aula. No Dom Rua de Merda era legal, porque a gente fazia assim, a gente fazia a live de assunto, que eu não dou trela pra ninguém, eu não falo, eu gosto só de falar, eu não olho aqui, eu gosto só de falar. E depois a gente abria de novo só pra ficar batendo papo. Quem sabe a gente faz isso, né? No próximo. Que é só esse bate-papo aqui. Ah, o vídeo que eu tava falando que ia fazer. Depois eu vou fazer um vídeo que tem o material aqui já, que são os 12 tipos de orgasmo feminino. Delícia! Vamos ver se vocês aprendem, né? As mulheres e os homens a permitir que isso seja feito. Tá bom? Fui. Foi todo mundo. Tchau. Compartilhem aí e gerem engajamento. Senão vocês vão ter sexo péssimo sempre. Uma praga minha. Amo você também, Pi. Fui.